3 perguntas que alugaram um triplex dentro da minha cabeça. One Piece tem final? Naruto pode engravidar a si mesmo? Estamos sozinhos no universo? É o quê? Triplex dentro da minha cabeça. One Piece tem final? Naruto pode engravidar a si... O Naruto pode engravidar a si mesmo? Foi isso que eu ouvi ou tô maluca? Louco, larga a mão disso, que isso? Si mesmo. Estamos sozinhos no universo? A primeira pergunta não tem resposta, né? Ninguém sabe. A segunda pergunta eu já respondi aqui no canal. Vou deixar até aqui pra vocês. Sim, você acha que eu não perco tempo, não. Só sobrou uma pergunta, então. Vou reagir depois desse aqui, tá, Luz Dark? Vastidão cósmica? Ou tem mais alguém lá fora? E será que é gente mesmo que tem lá fora? É esse o vídeo que vai bater o martelo? Bom, eu não vou apresentar um ET vivo pra vocês aqui, mas eu garanto. Teremos respostas. É verdade, ô Luz Dark. É depois desse. Eu quero 15 segundos da sua atenção pra você comprar um Ô, teaser louco. de uma série que Ele tá careca? Ele tá careca? tá explodindo a mente geral no Disney Plus. Paradise. Se liga só. Bora maratonar. Link pra assistir nos comentários e na descrição. Ah, ele fez implante? Ô, louco. Inés Trantes, Peter aqui. Entra a década, sai década e os discos voadores continuam ganhando manchete, aparecendo na TV, sempre com aquele clima de agora vai, né? Parece sempre que vai, que agora vai, e nunca vai. São praticamente 132 anos, já estava na hora. São praticamente 100 anos de relatos possíveis visitantes alienígenas. Esse vídeo não é sobre discos voadores, ok? Esse Vou vídeo é ver, sobre Luizão. astronomia, hipóteses, números. Eu vou explicar pra vocês que é cientificamente impossível que a gente esteja sozinho no universo. A matemática não fecha, ok? E ainda assim, a gente não tem comprovação científica de que existe vida inteligente lá fora. É doido. Qual é o motivo? É que Existe explicação pra isso? É que a gente é muito ultrapassado, né? As teorias estão todas aqui e a gente vai tentar entender. Não, realmente, se você for parar pra pensar, pensa assim, se aqui na Terra, mesmo assim, realmente, a gente tinha muita pouca chance de conseguir ter vida aqui, porque foi a bactéria que caiu ali, que não sei o que era muito improvável que tivesse vida e teve vida, né? Por que então, já que o universo é infinito, por que então na galáxia tal, lá, não sei quantos mil anos daqui, não tem também? Tá ligado? O que está acontecendo. Se você gosta desse quadro aí, Nerd Curiosidade, se você gosta de papo nerdístico, de astronomia, de ciência, de música, de cinema, de quadrinhos, super-heróis, você tem que estar nesse canal. Esse canal conversa com você do que você gosta, do que te desliga da realidade um pouquinho, pelo menos. Então se inscreve nesse canal, ativa o sininho e já comenta aqui embaixo uma outra dica, uma outra A gente é sugestão pra esse limitado, quadro aí, é. Nerd Curiosidade. Uma coisa que você sempre quis saber. Já tô olhando os comentários. Vamos lá. Bom, visualiza a cena. A gente tá em 1950 nos Estados Unidos. Calorzão de verão torando, ok? A gente tá, na verdade, no Novo México, que é um dos estados mais quentes dos Estados Unidos. Aquele calor de rachar e você tá ali no bandejão da firma, né? Na hora do almoço. Essa firma é o Laboratório Nacional de Los Alamos. Sim, foi aqui que desenvolveram a primeira bomba atômica, inclusive. Você viu no filme do Oppenheimer, né? Então, você tá ali com Eu não seus vi. amigos cientistas, ok? Só tem a nata na mesa. Os físicos e os matemáticos mais cabeçudos da sua época. Então ali, Enrico Fermi, Emil Konopinski, Edward Teller e Herbert York. Vocês sempre almoçam juntos, ficam batendo um papo lá, como qualquer pessoa normal, né? Só que essa galera não é normal. Eles não ficam falando de futebol, de política, eles sentam ali pra conversar sobre ciência, sobre possibilidades. Então, assim, Eu faço isso também. Quando eu sento com minhas amigas, a gente não conversa de fofoca, etc. A gente conversa sobre matemática, física e contas muito difíceis. Entende? Eu também faço isso. no meio do nada, no meio do almoço, Enrico Não, Fermi solta a hero. frase: cadê todo mundo? Foi exatamente essa frase, nesse contexto, que entrou pra história. Nascia ali o chamado paradoxo de Fermi. O fato, galera, é que todo mundo na mesa entendeu a bronca do Fermi. Era justamente um assunto que eles gostavam Oi, de falar. Adriel. Quando o Fermi lançou a braba do nada, todo mundo entendeu e riu. Porque todo mundo ali tinha a mesma dúvida. Cadê todo mundo? Era essa dúvida que todo mundo tinha. Só os mais cabeçudos da época. E o mais impressionante de tudo isso é que se passaram 7 décadas e a gente ainda não sabe a resposta. Fermi e os parceiros dele lá estavam discutindo exatamente a existência de vida inteligente extraterrestre. E qual foi a cadeia de raciocínio daquela galera? Acompanhe comigo que você também vai ficar bolado. 1. Existem bilhões de estrelas na Via Láctea que são similares ao nosso Sol. 2. É muito alta a probabilidade que algumas dessas estrelas tenham planetas similares à Terra, orbitando na chamada zona habitável. E o que é isso? É aquela distância que não é nem perto demais, nem longe demais do Sol, daquele sistema solar, ok? Ou seja, aquela região que não é nem quente demais, nem fria demais. Então, é alta a probabilidade que existam centenas de milhões de planetas com essas condições.
3. Muitas dessas estrelas e planetas seriam muito mais antigos do que o nosso Sol. Então, se esses planetas são parecidos com a Terra, eles já tiveram tempo suficiente para desenvolver vida inteligente. 4. Algumas dessas civilizações deveriam ter desenvolvido algum tipo de viagem interestelar. Logo, a gente teria um volume absurdo de civilizações lá fora com capacidade e tempo para chegar até a gente, seja pessoalmente, seja usando sondas automatizadas, não importa. A possibilidade diz isso, ok? A matemática está do lado dessa teoria. E mesmo assim não existe evidência científica de que isso tenha acontecido. Por isso que é um paradoxo. Era para ter acontecido, mas não aconteceu. Esse é o paradoxo de Fermi. Cadê todo mundo? A ciência já comprovou que é realmente grande a chance de existirem exoplanetas. Então, eu não sei também, né? Muito louco que, o ser humano existe há quantos anos? Há muitos anos, né, que o ser humano existe. Por quê? Cadê a galerinha? Cadê a galerinha, guys? Ou a gente é tão ultrapassado, tá ligado? É tão nada, é tão burro, é tão limitado que os caras nem aqui querem vir. Pode ser isso, né? Eu acho que a gente... Oi, Mendes, eu acho que a gente é muito ultrapassado, a gente é tão burrinho. Os caras lá dos outros planetas falam assim, ó. Ai, eles são muito burrinhos, ser louco não compensa, tá ligado? Eu acho que é isso. Ou, realmente, a tecnologia de viajar entre galáxias, que é na velocidade da luz e tal, é impossível de ser criada. Ou isso, né? Porque, assim, realmente, pra você ir pra outros planetas e galáxias... é muito distante, então você tem que ter um negócio que meio que viaja no espaço-tempo, né? Aí, às vezes, isso aí é realmente impossível, ninguém consegue fazer isso, nunca é impossível e a gente nunca vai se encontrar, tá ligado? Eu acho que talvez essa seja a mais provável, tá ligado? Planetas capazes de abrigarem vida. Na época do Fermi, isso era especulado, inclusive, né? Agora a gente já sabe, a gente já observou diversos exoplanetas, a gente já confirmou, é comum isso. Não é um fenômeno raro. E os satélites que estão há milhares de anos, por que não acham nada? Tem isso, é? Ixi, eu nem sabia. Ah, mano, sei lá, mano. Não me pergunta, se nem os caras que tá estudando isso daqui ganha pra isso, tá sabendo, quem dirá eu, que tô aqui em chique Niterói. Esses milhões de anos não é nada, é ali na esquina. É, tem isso, né? Além desses milhões de anos, tem há bilhões de anos, sei lá. E aí talvez seja lá, porque que eu falei, não é fácil ter vida num planeta, né? Não é tão fácil assim. A probabilidade é bem pequena de conseguir ter vida num planeta. Então, sei lá também, né? Observou diversos exoplanetas. A gente já confirmou, é comum isso. Não é um fenômeno raro, acontece mesmo, o tempo todo. Os nossos modelos matemáticos de agora prevêem que existem bilhões de mundos habitáveis na Via Láctea só. Eu disse bilhões, só em uma galáxia. Se realmente existe isso tudo de planeta habitável, se muitos deles são antigos pra cacete, por que não existem sinais de vida inteligente? É matematicamente possível que a gente esteja sozinho no universo? E isso, de novo, falando só de Via Láctea, ok? Sem considerar as incontáveis, infinitas galáxias que existem por aí. Então, muito louco. Já existem hipóteses que tentam explicar o paradoxo de Fermi. Muitas hipóteses. Tem cientistas que apontam que civilizações alienígenas poderiam ser incompreensíveis. Boa noite, Arthur. Bom descanso. Pra gente. Eles estão lá. Eles deixam pistas de que existem. Mas a gente não consegue compreender esses sinais ainda. Tem cientistas que defendem que essas civilizações podem estar vivendo num canto diferente da Via Láctea. Desculpa dizer isso pra você, ok? Mas o fato é que a Terra não existe no centro da galáxia. A gente é tipo um subúrbio da Via Láctea, ok? Meio fora de mão. Então, de repente, a gente só mora longe mesmo e os ETs não querem pagar 2 condições pra vir pra cá. Outra possibilidade é que os alienígenas já estão aqui. A gente só não tem como provar. Seriam, por exemplo, os discos voadores. Quando eu sei que os alienígenas estão aqui, mas eu não tenho como provar. É aquele meme do cara do Dexter. Bom, são muitas hipóteses, mas eu separei aqui as minhas 4 possibilidades favoritas. Algumas são assustadoras, algumas vieram até de ficção científica, mas todas elas podem explicar sim o paradoxo de Fermi. Preparados para buscar respostas? Bora! Não basta ser da periferia da cidade pequena, ainda sou da periferia do universo. A gente é humilhado a todo custo, mano. É muito louco, mas é isso. Ou eles já estão entre nós, ou a gente é tão inútil, tão lixo, que eles não querem vir pra cá porque não compensa, ou não tem vida mesmo, porque aqui na Terra foi uma parada, tipo assim, única, que realmente é muito difícil você conseguir gerar uma vida na Terra, ou é impossível viajar entre galáxias. Pra mim é uma dessas. O grande filtro. Vamos imaginar outro cenário? Visualiza agora que o surgimento de uma civilização interestelar é uma escada, ok? Cada degrau dessa escada é um passo para que essa civilização exista lá na frente. Não dá para pular degrau. Se você jogou um joguinho chamado Spore, inclusive, você vai entender direitinho esse processo. Então, o primeiro degrau seria a existência de um planeta capaz de suportar a vida. Um planeta que esteja na zona habitável de um sistema solar.
O segundo degrau é a vida orgânica emergindo a partir de moléculas inorgânicas. O terceiro degrau é a capacidade dessas formas de vida se reproduzirem usando moléculas especializadas, como por exemplo DNA e RNA. O quarto degrau é a evolução de células simples, chamadas de procariontes, para células mais complexas, batizadas de eucariontes. O quinto degrau é o surgimento de organismos multicelulares. Sexto degrau, tico-tico no fubá. Não, sério, a capacidade de reprodução é um degrau importante dessa escada, muito importante, porque através da reprodução sexuada que acontece a troca de genes. Probabilidades evolutivas são testadas e as mais capacitadas sobrevivem. É o que a ciência chama de diversidade genética. O sétimo degrau é o momento em que esses organismos multicelulares desenvolvem a capacidade de usar ferramentas. Sim, a gente chegou no que dá para chamar de inteligência. O oitavo degrau é exatamente onde nós humanos estamos agora. Os organismos multicelulares criam a tecnologia necessária para sair de seus respectivos planetas. O nono degrau é o surgimento de espécies multiplanetárias, capazes de realmente colonizar outros mundos ou sistemas solares. A gente passou por todos esses degraus até o oitavo degrau. A gente passou por isso no Spore. Cara, o Spore é exatamente isso. Ô, louco! Todos esses degraus são momentos comprovados da evolução humana. A gente parte então do pressuposto que qualquer outra civilização inteligente vai passar pela mesmíssima escada. Então a gente chegou no paradoxo de Fermi. Oi, Ed. A teoria do grande filtro afirma que um desses degraus pode funcionar como uma barreira para o desenvolvimento de civilizações interestelares. Ou seja, algum desses degraus não seria tão fácil de passar quando a gente imaginava. Algum desses degraus deve ser extremamente improvável de acontecer e estaria filtrando o surgimento dessas civilizações. A grande dúvida dos teóricos do grande filtro é: a gente já passou por esse filtro ou esse filtro ainda está lá na frente? Porque vamos combinar, nós também não somos uma raça interestelar ainda. Então, ou o filtro ficou para trás e agora a raça humana só tem que seguir o caminho natural dela, ou o filtro tá ali na frente e algo terrível vai impedir a gente de conquistar as estrelas. Vamos dar um exemplo aqui de grande filtro. A biogênese. A abiogênese é o surgimento da vida a partir de componentes inorgânicos. A gente sabe que é possível porque foi o que rolou na Terra naquele grande caldeirão de aminoácidos de bilhões de anos atrás. Mas ninguém garante que seja um resultado garantido. Pode ser que a abiogênese seja um fenômeno extremamente raro e a gente tirou o bilhete premiado, pode acontecer. Aí dessa forma a Terra seria aquilo que a gente conhece hoje e o resto da galáxia toda teria grande chance de ser desprovido de vida. Outro exemplo, a biogênese é comum, acontece mesmo, ok? Mas o grande filtro tá ali na evolução de células procariontes para células eucariontes. Isso significaria que existem bilhões de planetas habitados por bactérias, mas bactéria não faz nave. Bactéria não constrói disco voador. O lado sombrio da teoria do grande filtro é que ele pode estar na nossa frente, não no nosso passado. É possível que o grande filtro seja tecnologia. Talvez civilizações avançadas que descubram energia atômica estejam condenadas à autodestruição. Entende? Pode ser. Talvez civilizações que avancem demais na computação inevitavelmente constroem uma inteligência artificial que acabe com elas. Pode ser guerra química, pode ser guerra biológica, pode ser nanotecnologia, pode ser mudanças climáticas, entende? Se o grande filtro estiver no degrau da frente, a gente tem que descobrir o que é e tem que descobrir rápido, né? Senão a gente vai se juntar a milhões de civilizações que existiram e foram extintas na galáxia. As árvores somos nós, a floresta sombria. Ai, tô Agora, confusa os cientistas já. são os únicos a tentar imaginar uma explicação para o paradoxo de Fermi ou imaginar como que seria o primeiro contato com uma raça alienígena. Os escritores já estavam imaginando essas coisas muito antes, né? Aliás, você sabia que o termo primeiro contato... Mano, então, se é pá assim, tá ligado? Pode ser que como a gente não chegou nessa parte ainda de viajar interestelarmente, a galera que já chegou deve estar se matando aí e a gente que tá ultrapassado, eles nem chegaram até aqui, tá ligado? Porque a gente nem conseguiu chegar nessa parte ainda, né? Pode ser. Surgiu num conto de ficção científica. Primeiro Contato era justamente o nome de um conto de Murray Leinster, publicado em 1945. A história mostrava a tripulação de uma espaçonave humana encontrando pela primeira vez uma espaçonave alienígena durante uma expedição científica numa nebulosa. Esse conto também traz a primeira descrição do que poderia ser um dispositivo de tradução universal. E é com esse dispositivo que as duas tripulações conversam entre si. Sim, o tal primeiro contato é pacífico, de boas, né? Só que tem um problema. Os dois lados estão desconfiados. Os dois lados estão com medo de voltar para casa. Os humanos têm medo de voltar para a Terra e indicar para os alienígenas a localização da Terra. Vai que, né? E os alienígenas também estão com medo de voltar para o planeta deles e os humanos seguirem. Fica aquele impasse terrível, né? Total paranoia. Não tem nada que indique para as duas raças que exista maldade na relação. Mas não importa, o cagaço continua. Eu não vou entregar o final, mas o fato é, o medo pode ser um fator fundamental para explicar o paradoxo de Fermi. Ok, avançamos agora para 1987 para o livro The Forge of God, do escritor americano Greg Bear. Ele escreveu o seguinte, abre aspas: "Estamos sentados em nossa árvore cantando como pássaros tolos por mais de um século, imaginando por que nenhum outro pássaro respondeu. Os céus galácticos estão cheios de falcões, é por isso." Ou seja, a gente não detectou nenhum sinal alienígena até hoje, Gente, é porque burro. teria todo mundo trancado.
Literalmente não passa nem sinal de Wi-Fi. Todas as outras civilizações alienígenas estão se escondendo uma das outras. Nós seríamos os únicos trouxas que estão ali, na inocência, buscando fazer um contato. Que pode ser pior ainda. Pode realmente existir uma raça lá fora que esteja caçando ativamente outras civilizações que poderiam representar uma ameaça. Qualquer civilização colocar a cabecinha pra fora da moita, vapo. Seria um tipo de grande filtro, né? Uma civilização extremamente avançada, mais competitiva, que extermina qualquer civilização que tente chegar nas estrelas. Esse conceito ganhou nome em outra obra de ficção científica, The Dark Forest, ou Floresta Sombria. Esse é o nome do segundo livro de uma trilogia que eu acho que vocês conhecem, inclusive. É a trilogia do problema dos três corpos, do escritor chinês Cixin Liu. Sente então a explicação que o livro dá, abre aspas. O universo é uma floresta sombria. Cada civilização é um caçador armado espreitando entre as árvores, como um fantasma, gentilmente afastando galhos que bloqueiam o caminho e tentando pisar sem fazer barulho. Até a respiração é feita com cuidado. O caçador tem que ter cuidado, porque em toda parte na floresta há caçadores furtivos como ele. Nessa floresta, o inferno são as outras pessoas, uma ameaça eterna de que qualquer vida que exponha sua própria existência será rapidamente exterminada. Essa imagem da civilização cósmica é a explicação para o paradoxo de Fermi. Poxa, pior, a gente literalmente mandou pra fora do sistema solar uma sonda com todas as nossas informações e localização do nosso planeta. Que bacana, véi. Pior, né? Vai que a galera é muito louca mundo afora, né? Sei lá. Existe uma série com o nome de 3 corpos que fala exatamente sobre isso. Uma mulher envia um sinal pro espaço sem permissão de ninguém e os ETs vêm matar a gente pra roubar o planeta. É, mano, pode ser, né, velho? Que a galera aí fora é agressiva, tá ligado? Vamos saber, né? Essa imagem da civilização cósmica é a explicação para o paradoxo de Fermi. Pô, chega até a dar um arrepio aqui, né? E eu não sou a única pessoa comedindo essa teoria. O lendário Stephen Hawking se pronunciou sobre isso também. Ele defendia pesquisa de programas capazes de localizar outras civilizações lá fora. Mas ele era terminantemente contra que a Terra sinalizasse que estava por aqui. O Stephen Hawking, ele queria que a gente ficasse escondidinho, quietinho, na moita. Stephen Hawking mandou real. Abre aspas. Uma civilização que leia uma de nossas mensagens pode estar há bilhões de anos à nossa frente. Se for assim, eles serão muito mais poderosos e podem nos ver tão ou menos valiosos do que nós vemos bactérias. E agora? Apaga todas as luzes, finge que não tem ninguém em casa. Calma. Sempre existe a possibilidade que outras raças podem ser totalmente diferentes da nossa, entende? O ser humano sabe que o próprio ser humano tem um pezinho na maldade, entende? Na exploração de outras culturas, na colonização, na escravidão. A nossa história não mente, é assim. Mas isso não significa que outra civilização tenha os mesmos defeitos. É extremamente possível que outra civilização não seja tão agressiva quanto a nossa. A nossa civilização é agressiva. E também é possível que nossa raça seja tão diferente, tão selvagem, que eles estejam evitando a gente. Isso leva a gente para a próxima teoria. Deixa quieto, a hipótese do zoológico. Em 1973, eu acho que a gente é um bando de lixo, tá ligado? A gente não é nem... Não tá nem no plano dos caras invadir a gente, porque a gente deve ser tudo bactéria pra eles. Do MIT, chamado John Ball, ele publicou um artigo interessante. Ele afirmava que a nossa incapacidade de encontrar vida inteligente fora da Terra não era por falta de ET, era porque os alienígenas estariam nos evitando de propósito. Nós estaríamos numa espécie de quarentena, sabe? Uma espécie de zoológico espacial. E por que seria isso? Um dos motivos seria justamente porque a gente ainda seria uma raça primitiva demais, agressiva demais. A Terra seria tipo a quebrada da galáxia, sabe? Aquele tipo de lugar que os granfinos não vão porque tem medo. O maior pavor aos alienígenas seria justamente 2 terráqueos numa moto. Dói, não é? Pô, dói pra caramba, né? 2 terráqueos em uma moto que... a gente tá sendo observado, é isso. Porra, a gente não vai deixar falar mal do nosso planetinha? A gente pode falar, mas eles não. Mas existe também outro motivo para a hipótese do zoológico. Os extraterrestres desejam não interferir na nossa evolução. Quem assistiu Star Trek conhece o esquema, né? É a primeira diretiva da Federação Estelar. Toda civilização tem o direito de evoluir como quiser, no seu tempo, no seu ritmo, sem a Federação chegar e mudar tudo. E essa era a visão do John Ball, o criador da hipótese do zoológico. Pro John Ball, os extraterrestres estariam evitando a gente pra ver até onde a gente vai. Não porque a gente é uma raça indigna, mas porque a gente é uma raça digna de ser deixada sozinha, sabe? Pra evoluir por nossos próprios meios. Dessa forma, a Terra seria uma espécie de zoológico, sabe? Uma reserva ecológica da raça humana. Bacana, né? Quer dizer, a gente seria, sei lá, tipo um bando de mamaco atacando cocô uns nos outros, né? E os alienígenas estariam lá observando a gente rindo, esperando a gente parar de zoeira, mas ainda assim é uma teoria bacana. Infelizmente, como toda teoria, ela tem seus furos, né? É estranho imaginar que o universo esteja mesmo lotado de raças inteligentes e a gente não consiga captar absolutamente nada, porque todos eles concordaram em brincar de esconde-esconde com a gente. Não passa nada pro lado de cá. Não vi um sinal de rádio, nossos telescópios não encontram nada no espaço, nenhum sinal de civilização, cara. É estranho isso. Oi, Tommy. Tipo tapumes cercando o sistema solar. Você tem que perceber que esse mesmo questionamento também pode derrubar a teoria da floresta sombria. Então a gente tem 2 teorias que, na verdade, são 2 lados da mesma moeda.
Por um lado, a teoria da Floresta Sombria diz que todas as raças são formadas por seres agressivos com medo uns dos outros. Do outro lado, a hipótese Ainda do não, zoológico... Fernando. Talvez a gente não tenha tecnologia pra ver o sinal deles. Tem isso também, né? por seres agressivos com medo uns dos outros. Do outro lado, a hipótese do zoológico diz que todas as outras raças são boazinhas e estão protegendo a gente. Na minha opinião, claro. são duas teorias bem bacanas, mas Claro. são teorias extremistas. Mas qual seria a resposta para o paradoxo de Fermi, afinal? Talvez a resposta seja a mais cruel de todos, a mais sinistra. Estamos mesmo sozinhos, teoria da Terra rara. No ano de 2000, foi a vez de dois pesquisadores chutarem o pau da barraca e jogaram um balde de água fria na galera. O paleontologista Peter Ward e o astrônomo Donald Brownlee soltaram o livro Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe. Traduzindo, Terra rara porque a vida complexa é incomum no universo. Resumindo muito, ok? A teoria da Terra rara questiona os modelos matemáticos Mano, não duvidaria disso aqui também não, mano. que a gente vinha adotando até então, né? Não é porque existem bilhões de planetas na zona habitável que a gente vai ter necessariamente bilhões de planetas com vida. Se a gente tiver bilhões de planetas com vida, isso não significa que a gente vai ter milhões de planetas com vida complexa. Se a gente tiver milhões de planetas com vida complexa, isso não significa dizer que vão rolar milhares de civilizações. Para com isso, né? Todas as chances são muito mais baixas do que se calculava antes. É como se os caras pegassem a teoria do grande filtro e dissessem: não vai passar nada. Ou seja, a gente tirou mesmo um bilhete premiado. A Terra seria o único planeta que chegou nesse ponto de civilização. Parabéns pra gente. A teoria Mano, da Terra mas essa rara teoria aqui... eu acho que ela faz sentido sim, tá? coloca na mesa vários outros fatores. Mas é aquela, se o universo é infinito, então por que isso não aconteceu, sei lá, em alguma outra... um planeta de uma galáxia muito, muito distante, tipo assim, bilhões de anos daqui, tá ligado? Que não estavam sendo calculados antes. E a lista é gigante e eu resumi pra vocês. Para um planeta abrigar a vida, ele tem que existir num canto específico da galáxia, onde se acumularam elementos pesados necessários para a vida. Também tem que ser um cantinho onde fontes de radiação esterilizante estejam bem distantes. Ou seja, a gente não mora no subúrbio da Via Láctea, a gente mora no bairro chique, ok? 2, tem que ter uma distância específica da estrela para que o planeta tenha água em estado líquido. Ao mesmo tempo, essa distância tem que ser grande o bastante para essa massa d'água não ser dominada pela maré da estrela. 3, tem que ser uma inclinação planetária específica para que a mudança de estações seja suave, não abrupta. 4, tem que ter um sistema solar que também inclua um gigante gasoso. Um planeta imenso que serviria como um imã para meteoros que poderiam provocar extinção em massa. No nosso caso, Júpiter é o parça, ok? Mano, mas pior que é muito louco isso, realmente. É muita coisinha, é muito detalhe pra conseguir ter vida aqui, sabe? É muito detalhe. É muito louco. É Júpiter que puxa na direção dele a maioria dos meteoros que poderiam acabar com a vida na Terra. Aliás, valeu Júpiter, tamo junto. 5, também tem que ter uma massa planetária capaz de segurar uma atmosfera. 6, tem que ter uma lua grande o bastante para estabilizar a rotação do planeta. 7, a presença de placas tectônicas também é fundamental. São elas que criam grandes massas de terra, né? E ecossistemas também variados das espécies. Você sabia que a Terra é o único planeta conhecido que tem placas tectônicas? E esse é um detalhe fundamental para a evolução da vida para formas mais complexas. Pode existir lá fora um planeta inteiro de água, sem continentes, onde golfinhos desenvolveram inteligência, mas eles não constroem espaçonaves, simplesmente porque nem tem material pra isso. Pra fazer nave de coral. É muita variável, né? Essa teoria pra mim faz muito sentido, tá? Essa quantidade de variável, tá ligado? Que tem, de variáveis que tem, né? Desculpa. Todos esses e vários outros fatores que eu nem listei fariam com que a Terra fosse um fenômeno raríssimo, talvez único. Curioso é que toda essa teoria também começou com uma conversa de nerd, né? O Peter Ward e o Donald Brownlee estavam pistola com aquela cena do bar lá do primeiro Star Wars. Eles achavam aquilo ridículo, aquele monte de raça, tudo parecido. Tipo, era só um bando de gente fantasiada, com a cabeça diferente. Eram humanos com cabeção de borracha, né? Tipo, né, a carreta furacão. E se você pegar Star Wars, a franquia inteira vendeu essa ideia de que existem seres inteligentes em todos os sistemas solares. Essa ideia de que a galáxia tá lotada de raças. E isso entrou na mente das pessoas. Só que a ciência não encontrou absolutamente nada disso. Aí o Peter Ward e o Donald Brownlee explicaram também que a teoria da Terra rara se aplica somente para a vida complexa. Os dois acham que é possível que a vida bacteriana exista por aí, numa boa, ok? Afinal, né, até nos cantos mais bizarros da Terra a gente encontra vida bacteriana. Profundeza dos oceanos, fontes termais quentíssimas, no gelo quase absoluto, né? Sempre tem lá uma bactéria fazendo os corres dela, tá lá. Então os dois cientistas defendem que podem sim existir bactérias espalhadas por toda a galáxia. Agora, vida mais complexa, vida inteligente, só nós mesmos, né? Esse BO é nosso. Peter Ward entende que essa teoria pode desapontar muita gente, mas ele também já falou que a boa ciência faz isso. Ela desafia as pessoas, ela incomoda, ela faz pensar. Essa faz sentido mesmo, o viu? seguinte, abre aspas. Boa ciência deixa as pessoas irritadas. Ela deixa algumas pessoas tão irritadas que elas vão lá e fazem algo a respeito. E ele tá certo.
Ciência não é dogma, é algo para ser constantemente substituído por teorias melhores, a partir do momento que você consegue mais dados. É isso. A falta de dados sobre civilizações alienígenas permite que a teoria da Terra rara exista? Te irritou? Então bora procurar esses dados, bora procurar esses ETs. E aí que eu pergunto, como procurar? O paradoxo Fermi existe exatamente porque a gente não se conforma. A gente não aceita que a gente... Nós somos os alienígenas. Nós somos os alienígenas. A minha teoria é a seguinte, anota aí, eu vou te falar exatamente o que aconteceu aqui. Anota que eu vou falar aqui é importante. Isso é o que aconteceu, gente. Eu tava lá, eu posso provar. Tá? Eu tava lá, eu posso provar. Tinha uns dinossauros, certo? E a gente chegou, os humanos chegou na nave espacial de outro planeta, porque o nosso planeta entrou em extinção. E aí, o meteoro que matou os dinossauros, na verdade, não foi um meteoro, foi as naves. E aí, a gente invadiu a Terra. E tamo aqui. A gente é vida louca. É real, eu tava lá. Eu era a nave. Eu tava lá, mano. Eu tava lá, eu era a nave. A Rai foi jogada da nave e a cabeça dela matou os dinos. Ô, louco, Niklaus, que isso? Que isso? Tá, sozinho. Foi isso que fez o Fermi e os amigos dele quebrar a cabeça lá nos anos 50. Caramba, cadê esse povo, né? E esse sentimento, essa busca, é a mais antiga ainda, né? Senta que lá vem a historinha, ok? Entre 21 e 23 de agosto de 1924, o planeta Marte estava em oposição à Terra. O que isso significa, Pedro? Significa que a Terra e Marte giram em torno do Sol, mas não estão sincronizados. E nesse período de oposição é quando a Terra e Marte estão mais próximos. Isso nunca tinha acontecido antes no século anterior e só voltaria a se repetir em 2004. Lembrando que lá pelos anos 20 do século passado, a galera tinha sérias dúvidas se existiria ou não vida inteligente em Marte. A gente tinha essa esperança. Então Marte estava mais perto da Terra do que jamais estaria por 80 anos. O que aconteceu então? Os Estados Unidos realizou o chamado Dia Nacional do Silêncio de Rádio. Como é que foi isso? Durante 36 horas, todas as rádios, todas as estações de rádio ficariam sem transmitir por 5 minutos, de hora em hora. Imagina isso acontecendo hoje. Imagina o nível de cooperação para isso acontecer. Só expande a mente. Não existia Impossível, ninguém ia fazer isso não, pessoal. Hoje em dia é egoísta, não ia fazer não. televisão nessa época. Só existia rádio e todas as rádios americanas combinaram 5 minutos de silêncio sincronizado por hora. Pra que isso? Pra não rolar interferência. Aí, durante o Dia Nacional do Silêncio... Outra teoria que eu tenho, viu, Claudinho? Aí você levantou um ponto. Os aliens estão, sabe onde? No Triângulo das Bermudas. Por que ninguém consegue acesso ao Triângulo das Bermudas e sempre passa um navio, um helicóptero, um avião por lá, ele cai, ele desaparece, pessoas morrem desaparecidas? Porque os aliens estão nos Triângulos das Bermudas, galerinha. Essa é a minha teoria. De rádio, o Observatório Naval dos Estados Unidos ia tentar captar ondas de rádio vindas de Marte. Era o esquema, todo mundo quieto porque eu quero escutar um negócio aqui. Era basicamente isso, né? Foi um lance absurdo. Os cientistas levantaram um receptor de rádio num dirigível 3.000 metros acima do nível do mar, usando equipamento experimental desenvolvido para isso. Tinha apoio da Marinha, de várias universidades e das rádios. E eles não captaram absolutamente nada. Não tem uma única estação de rádio em Marte, infelizmente, né? Mas a moral dessa história é a seguinte: a gente é capaz de mover céus e mares para escutar um sinal, qualquer sinal de que a gente não tá sozinho. Essa busca não começou com o Dia Nacional do Silêncio de Rádio e não terminou ali. A gente não vai descansar até saber. Inteligência é isso. É sempre correr atrás do conhecimento. Então a gente passou um século repetindo a mesma ideia. Captar ondas de rádio do espaço sideral. Existem antenas colossais dedicadas a escutar a galáxia dia e noite, full time, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Existem legiões de cientistas, entusiastas dedicados a isso, dedicando a vida inteira para isso. Esse esforço está espalhado por todos os cantos do planeta. É o chamado SET, Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Busca por Inteligência Extraterrestre. Quem viu o filme Contato deve lembrar dessa linha de pesquisa, né? O filme partia justamente da premissa de que a gente conseguia captar um sinal, uma mensagem vinda do espaço. Fica a dica, ok? Porque é filmaço. Contato. Anota aí. Além disso, nós mesmos, a gente está emitindo radiação eletromagnética o tempo todo. Quer dizer, a gente não, né? Ninguém é mutante aqui, mas a nossa civilização, os nossos equipamentos vazam sinais para o espaço o tempo todo. Qual o nome, Claudinei? É rádio, é televisão. Nossos sinais de rádio já saíram da atmosfera há 100 anos. Pela velocidade normal dessas ondas, se acredita que esses sinais já chegaram em mais de 1000 estrelas. Você acredita? Vega, Aldebaran, Sirius, Próxima Centauri. Você provavelmente já ouviu esses nomes, né? São nomes de estrelas onde as nossas ondas de rádio já chegaram.
Se houver alguma civilização tecnológica mais avançada que a gente orbitando essas estrelas, elas vão perceber que essas ondas são artificiais, que essas ondas são geradas por outra civilização. Eles vão saber que não estão mais sozinhos. Se a teoria da Floresta Sombria for real, já deu ruim pra gente, não tem como evitar. A grande questão aqui, galera, é que o espaço é vasto demais, né? A tecnologia que a gente tem hoje não conseguiria decifrar sinais de rádio ou televisão vazados. Sim, aqueles mesmos sinais que a gente está enviando tem décadas. Se a gente estivesse na outra ponta, se a gente estivesse, sei lá, em Vega, a gente não conseguiria detectar. Nossa tecnologia de captação ainda é muito primitiva. Então, e o universo é barulhento demais. aí o universo vai colocar... os aliens vão colocar o sinal logo ali naquele ponto que consegue captar. Não parece, mas existem muitas fontes de ondas eletromagnéticas fazendo um ruído desgraçado. Nosso ouvido não percebe, né? Graças a Deus, né? Com certeza. Mas os instrumentos que a gente usa para monitorar o espaço estão captando ruído o tempo todo. O que a gente está tentando pegar é um sinal que tenha sido direcionado especificamente na nossa direção e um sinal muito forte, incomum. A solução para esse dilema é um só: continuar procurando. Com equipamentos melhores, com tecnologias melhores. Uma hora a gente pega alguma coisa. Já aconteceram diversos alarmes falsos aí na história do SETI. Alguns sinais que ainda não foram nem explicados. Então a grande verdade é que a pergunta de Fermi, né, o paradoxo de Fermi, pode ser respondido a qualquer minuto ou nunca ser respondido. Então eu fecho esse vídeo com uma pergunta pra vocês. Cadê todo mundo? Responde nos comentários. E eu iniciei o vídeo falando o quê? Cadê a galerinha? Eu e o Peter do Inés estamos conectados. Que eu iniciei o vídeo falando assim, cadê a galerinha? Eu coloquei essa bala na boca e me arrependi, porque ela é muito grande. Mano, cadê a galerinha do universo? Cadê? Pra mim, a que mais faz sentido aqui é que a gente tá sozinho. Ou que a gente é tão... Ou que a gente é tão burro, tão nada, tão bactéria pra eles, que eles não querem vir pra cá, que não compensa virem até aqui, tá ligado? Gastar recursos pra vir até aqui. Ou realmente é impossível viagem intergaláctica, interestelar, impossível. Não tem como você viajar milhões de anos sem morrer. Não tem como, impossível.